Tenho que pagar dívidas do meu pai que faleceu? É possível herdar dívidas? Imagine a seguinte situação. Um homem nunca foi muito bom com contas e nem muito organizado com suas despesas, e acabou acumulando dívidas consideráveis durante toda a sua vida. Mas os seus filhos são um completo oposto. Eles colocavam sempre na ponta do lápis qualquer valor que tinham que pagar e os que tinham que receber. Eles nunca deixaram de cumprir com uma obrigação sequer. O pai faleceu. Seria justo que os filhos assumissem a dívida desse pai? O filho tem que pagar as dívidas do pai que faleceu? Eu vou responder essas e outras questões nesse vídeo. Por isso, fique até o final. Vamos começar com a primeira pergunta. Quando a pessoa morre, a dívida também acaba? Não. Quando a pessoa morre, suas dívidas não desaparecem. É muito comum as pessoas acreditarem que a dívida é encerrada com a morte do devedor, mas não é bem assim. A lei brasileira é muito clara ao determinar que o patrimônio deixado pelo falecido é que responderão por suas dívidas. Veja só o que diz o Código de Processo Civil. Artigo 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Como é possível observar pela lei citada, as dívidas do falecido não desaparecem. E não é só isso. Os credores podem fazer a cobrança dentro do inventário para receber o que lhe é devido. Mas repare bem que quem está sendo cobrado é o espólio e não os herdeiros. Espólio é todo o patrimônio que o falecido deixou. São seus direitos e suas obrigações. Ela significa a representação do falecido em bens. Então, por exemplo, se o falecido deixou 2 casas e 2 carros, esse é o espólio dele. E é esse espólio que vai responder pelas dívidas, e não o patrimônio dos herdeiros. Certo, então quem paga as dívidas do falecido? O patrimônio deixado pelo falecido é que irá pagar suas dívidas, e não os herdeiros. Por lógica, isso só será possível quando o inventário já tiver sido aberto e todos os herdeiros já tiverem sido identificados, fazendo assim a partilha dos bens. Veja bem, o conceito de inventário é justamente organizar todo o patrimônio que o falecido tinha em vida, assim como, claro, as suas dívidas. Após ter certeza de todas essas informações, é que se pagarão as dívidas com o patrimônio do próprio falecido. E caso sobre algum valor, será repartido entre os herdeiros. E isso é que dará início à fase de partilha de bens. Então repito, as dívidas são pagas pelos bens do falecido e não os bens dos herdeiros. O Código Civil protege os bens dos herdeiros para que eles não sejam afetados com as dívidas do falecido. Veja só o que diz a lei. O artigo 1792 do Código Civil é bastante claro ao determinar que o herdeiro não responde pelos encargos superiores à força da herança. Então, se o falecido não deixou bens, as dívidas são extintas e os herdeiros, em regra, não podem ser cobrados. Entretanto, para isso, é preciso comprovar que não existem bens deixados pelo falecido. Essa regra existe para que as responsabilidades financeiras não sejam automaticamente transferidas para os seus familiares. Mas é possível herdar uma dívida? Em regra, não é possível herdar dívidas. Mas cuidado, existem alguns casos onde o patrimônio do herdeiro pode ser afetado por causa de dívidas do falecido. Veja alguns exemplos. Primeira situação: fiadores e garantias. Caso o herdeiro tenha assumido uma responsabilidade como fiador de uma dívida do falecido, o credor tem o direito de cobrar diretamente o herdeiro, e ele será obrigado a pagar a dívida com seus próprios recursos. Por exemplo, João faleceu deixando um empréstimo no banco, no qual seu filho Marcos era fiador. Quando o banco solicita o pagamento da dívida, ele cobra diretamente de Marcos, que, como fiador, tem a obrigação de quitar o débito. Além disso, a casa de João foi dada como garantia do empréstimo, então, caso Marcos não consiga pagar, o banco também poderá tomar essa casa para saldar a dívida. Segundo caso, responsabilidade solidária. Se o herdeiro ou o cônjuge do falecido foi codevedor em algum contrato de crédito, ele pode ser responsabilizado pelo pagamento da dívida. Imagine a seguinte situação. Maria faleceu e deixou um contrato de crédito pessoal no qual seu esposo, Carlos, havia assinado como codevedor. O valor da dívida não foi quitado antes do falecimento de Maria, então o banco agora cobra de Carlos o pagamento da dívida, já que ele assumiu a responsabilidade solidária como codevedor. Como acabei de mostrar, há algumas exceções onde não é apenas o patrimônio do falecido que responde pelas dívidas. Por isso, considerando essas situações, fica clara a importância de uma boa assessoria jurídica para proteger os seus bens. Por isso, sempre priorize advogados especialistas. Então, o que fazer quando as dívidas do falecido são maiores do que a herança?
Como já falamos anteriormente, as dívidas irão atingir apenas o valor do espólio, e o credor não poderá cobrar dos herdeiros o valor que ficou faltando. Por exemplo, Maria tinha uma dívida de 50 mil reais com o banco, mas deixou apenas um carro de 30 mil. Nesse caso, o banco só poderá cobrar esses 30 mil, não sendo obrigações dos herdeiros pagar os 20 mil reais que ficou faltando. Mas e se aparecerem dívidas após o inventário? Vamos supor que foi realizado o inventário do falecido, onde foi organizado todas as dívidas dele e todo o seu patrimônio. Ao final, depois do pagamento de todos os valores em aberto, ainda sobrou 100 mil reais. Como o falecido tinha 2 filhos, cada um ficou com 50 mil reais. Poucos meses depois, um credor apareceu dizendo que tinha um contrato assinado com o falecido, dizendo que tinha um valor de 20 mil reais para receber. Então, como seria feita essa cobrança já que o inventário já acabou? Nesse caso, como cada herdeiro recebeu 50 mil, eles teriam a obrigação de pagar a dívida do pai, cada um na sua proporção. Ou seja, metade para cada. Logo, cada irmão pagará 10 mil reais. Veja bem, isso só aconteceu porque cada irmão recebeu 50 mil reais. Se eles não tivessem recebido nada, eles também não pagariam nada. Por exemplo, e se essa dívida do contrato fosse de 500 mil reais, sendo que eles receberam só 50 mil reais cada? Nesse caso, os bens dos herdeiros não poderiam ser afetados. Como cada um recebeu 50 mil reais de herança, esse seria o valor limite que eles pagariam por causa da dívida. Não importa que a dívida seja de um valor muito superior a esses 50 mil reais. Como foi só isso que eles receberam, esse é o limite do valor que eles vão pagar. Então, como vimos, a dívida não termina quando o devedor falece. Ela pode ser cobrada até mesmo no processo de inventário. Mas os herdeiros não devem pagar com seus patrimônios próprios. O patrimônio que eles possuem não pode ser afetados para pagamento da dívida de um falecido. Apenas os valores que eles receberam de herança. Caso o falecido não tenha deixado nenhum bem, a dívida assim desaparece. Se te restou qualquer dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo que eu vou ter prazer em te responder. Se você gostou desse vídeo, considere assistir também essas 2 indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.